Nós tivemos acesso aqui com a permissão da Polícia Civil, no local onde foi localizado os 3 corpos, dentro desse buraco que seria uma fossa, uma cisterna. Os 3 corpos estavam aqui com terra e também cobertos por cal. Essas vítimas foram colocadas em cárcere, dali subjugadas, retiradas senhas, contas bancárias para proveito econômico dos autores. Todo mundo tem uma lembrança boa da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que todo mundo gostava dela. Justiça. Que esses caras pagam pelo que fez com a minha mãe. Sem palavras até. Mas que você viu, né? Essa situação comoveu o Brasil inteiro. Imagina a nossa família, né? Porque a nossa família está despedaçada. Brunos, a equipe do DF Alerta veio a um local que fica a cerca de 6 quilômetros de onde era o cativeiro. Uma área de chácara onde os policiais civis encontraram 3 corpos, que podem ser inclusive dos desaparecidos. As investigações continuam e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Policiais civis receberam uma informação através inclusive de um dos presos, de onde possivelmente estariam os corpos dos outros desaparecidos. Tiago, Cláudia Regina e Ana Beatriz. Através dessas informações, os policiais vieram aqui ao local e começaram as buscas, começaram a trabalhar. Local amplo, de difícil acesso, até chegar na chácara abandonada. Um local que nem luz tem, inclusive todas as viaturas saíram, só nossa equipe está aqui. E percebe-se que não há iluminação nenhuma. Através do serviço do Corpo de Bombeiros com os cães, os policiais chegaram até uma área da casa onde fica uma cisterna. Estava lacrada. Os cães tiveram dificuldade de identificar o que estaria ali dentro, mas deram um sinal que poderia ser algo. Quando os bombeiros removeram a tampa da cisterna, acabaram percebendo que no fundo estava uma quantidade de terra muito suspeita. Ao remexer essa terra, um mau cheiro exalou e foi confirmado que haviam corpos lá dentro. Quando foi recolhido essa terra, tirada essa terra com cal, os bombeiros acabaram localizando os corpos de uma mulher, uma adolescente e um homem. Os corpos foram retirados do buraco e foi feita a perícia para análise posterior. Nós tivemos acesso aqui com a permissão da Polícia Civil, no local onde foi localizados os 3 corpos, dentro desse buraco que seria uma fossa, uma cisterna. Os 3 corpos estavam aqui com terra e também cobertos por cal. Os policiais civis tiveram um trabalho incansável até a localização desse local, uma chácara abandonada, e contaram com o apoio dos bombeiros para fazer a retirada dos corpos. Um corpo adulto masculino, um corpo adulto feminino e um corpo adolescente também feminino. Ainda não há 100% certeza que são as 3 pessoas que estão desaparecidas, mas a Polícia Civil acredita que sim. Local bastante afastado. A chácara estava abandonada, a propriedade está abandonada há muito tempo e provavelmente o local tenha sido escolhido por isso. O buraco está aqui, inclusive um mau cheiro insuportável devido à condição que os corpos foram localizados. Agora o trabalho da Polícia Civil é para identificação, para finalizar esse trabalho que tem sido feito por conta dessa questão da chacina que aconteceu aqui na região do Paranoá e também de Planaltina. Depois de muitas diligências, muitos esforços dos nossos policiais, a gente tinha uma localização aproximada de onde esses corpos estariam escondidos. A gente estava tratando como pessoas desaparecidas, mas pelo andar da investigação, a gente já presumia que essas pessoas estavam mortas. Não temos a confirmação ainda, tá? Mas encontramos aí um corpo adulto masculino, um corpo adulto feminino e um corpo de um adolescente feminino, que a gente presume de quem seja. Vamos esperar a confirmação. Após saber da área em que os corpos estavam depositados, a gente novamente recorreu aos autuados, que um deles resolveu colaborar e indicou o local onde as vítimas estavam. A gente tinha localização onde esses corpos poderiam estar, com a informação que ele deu. A gente está desde o início da noite aqui, fazendo uma varredura no local e até chegamos
a esse endereço, a essa casa abandonada. Doutor, quais são os passos agora em relação a essa investigação, já que o foco, a princípio, era localizar as vítimas, né? Que a princípio se imaginou serem autores, agora são todos vítimas. E agora quais são os passos que o senhor pode adiantar para a gente em relação a essa investigação? Olha, conforme eu falei para vocês, a gente estava entrando na fase cognitiva de provas, análise de documentos. A gente já estava vendo que a versão da coautoria estava muito prejudicada. Então nós passamos a encarar essas pessoas desaparecidas como vítima também. Após a localização do corpo do Marcos, a gente teve quase certeza disso. E agora, com esse desfecho desse encontro dos corpos, mesmo não identificados, mas eram as pessoas que a gente estava procurando. A gente acredita, naquela versão inicial, que foi uma extorsão, essas vítimas foram colocadas em cárcere, dali subjugadas, retiradas senhas, contas bancárias, para proveito econômico dos autores. A possibilidade de ter mais pessoas envolvidas além desse elemento que vocês estão procurando? É que eu falei para vocês inicialmente, essa investigação foi uma investigação ímpar para a Polícia Civil DF, que está do Brasil. Nós podemos comparar que a gente entrou numa casa escura e cada cômodo que a gente entra, a gente tem que iluminar, tirar móveis para ver se a gente enxerga mais à frente. Então eu não posso falar que as portas, que os cômodos estão todos fechados, mas a gente vai prosseguir para tentar iluminar essa casa toda. Como se fosse uma casa escura. Eles iluminam um cômodo, começam as investigações, começam a achar e logo precisam ir para outro, porque continuam as investigações. Então tem sigilo telefônico, sigilo bancário, além, é claro, da localização do elemento do Carlon Mann, que é envolvido com a facção criminosa, que está foragido e, segundo as investigações, ele tem ligação com esse crime. A Polícia Civil só conseguiu encontrar esses corpos com a ajuda de um dos presos, mas, segundo o próprio doutor Ricardo, não havia possibilidade de informar qual seria para não prejudicar o indivíduo que colaborou com as investigações. Agora os corpos foram para o IML para fazer os exames periciais e assim determinar quem são essas vítimas. E a polícia continua as investigações dessa chacina que chocou não só o Distrito Federal, mas também o Brasil e talvez o mundo. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta. Todo mundo tem uma lembrança boa da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que todo mundo gostava dela. Justiça. Que esses caras pagam pelo que fez com a minha mãe.